E se uma das orações mais repetidas da história da humanidade não fosse, sabe, um apelo a uma divindade sentada num trono distante? Ah, isso já muda completamente a nossa visão das coisas. Exato. E se fosse, na verdade, tipo um manual altamente sofisticado de física, de biologia e até de psicologia de sobrevivência? É uma premissa muito forte, porque geralmente quando a cultura popular interage com tradições muito antigas, existe uma expectativa clara de rigidez, né? Com certeza. As pessoas olham para aqueles monumentos de pedra linguísticos e enxergam apenas decretos inquestionáveis. Uhum. Textos repletos de termos arcaicos sobre reinos, obediência, cega e, claro, punição severa. Sim, é um padrão. Mas por que a gente faz isso? Olha, é um fenômeno comportamental fascinante. A familiaridade extrema com o texto acaba criando uma espécie de cegueira cognitiva. Cegueira cognitiva, como assim? É que o cérebro humano, para economizar energia, ele para de processar o significado real das palavras, sabe? Ele passa apenas a recitar sons sequenciais. Nossa, faz todo sentido. A relação com a linguagem se torna puramente mecânica, né? Isso. Fica uma coisa cerimonial, totalmente esvaziada de qualquer aplicação prática para o dia a dia de quem escuta. Exato. Mas o cenário muda radicalmente quando a gente se depara com uma interpretação diferente desse mesmo material. Ah, sem dúvida. Aquele monumento de pedra simplesmente se desfaz e revela engrenagens incrivelmente modernas. E é exatamente esse o foco da nossa análise de hoje, certo? Sim, para esse nosso mergulho profundo, nós recebemos um material que propõe exatamente essa quebra de paradigma. Que é uma imagem contendo um texto e um arquivo de áudio reflexivo correspondente, ambos intitulados Pai Nosso Original. Isso mesmo. E a nossa missão nas próximas etapas não é de forma alguma, entrar em debates teológicos. Nem endossar doutrinas ou fazer análises históricas sobre traduções, né? Nada disso. O nosso objetivo é examinar com rigor e muita curiosidade as palavras exatas que estas fontes específicas nos apresentam. E é um texto que traz uma visão surpreendentemente cósmica, sabe? Uma visão vibracional de uma estrutura que é culturalmente muito familiar. Verdade. Nós vamos focar em desconstruir o que esse vocabulário revela sobre a mecânica da relação entre o indivíduo, a sua própria mente e o universo ao redor. E olha, a riqueza desse tipo de exploração reside justamente na oportunidade de observar padrões. Perfeito. Porque quando o texto é despido de toda a sua bagagem cultural, a gente foca só na engenharia das frases. Exatamente. Passamos a observar causa e efeito. Não estamos mais lidando com dogmas, mas com declarações sobre ação e reação num nível psicológico profundo. Certo. Vamos desempacotar isso porque as duas primeiras frases do documento já chegam estabelecendo uma premissa quase científica. É uma abertura de impacto. Sim, a fonte começa com a seguinte construção, abro aspas, ó fôlego de vida que pulsa em todo o espaço. E segue, que possamos suavizar nosso interior para que tua luz brilhe sem obstáculos. É uma escolha de palavras muito interessante. Muito, imediatamente, a linguagem me remete a uma grande rede de energia, sabe? Essa ideia de um pulsar contínuo em todo o espaço soa muito mais como física. Sim, lembra a descrição de um campo eletromagnético, ou até da radiação cósmica de fundo. Exatamente. Soa muito mais com isso do que com a figura antropomorfa de um rei no céu. E é uma mudança de paradigma enorme. Mas olha, o que mais me chama a atenção é o contraste drástico que ocorre logo em seguida. O texto vai do infinitamente grande, o espaço, que pulsa direto para o infinitamente íntimo. Quando pede para suavizar nosso interior, né? Isso. Só que aqui eu preciso colocar uma ressalva, porque eu fiquei um pouco cético. Ah, é natural. Por quê? Porque isso soa bonito na teoria, mas colocar toda a responsabilidade no indivíduo para remover obstáculos internos não seria uma forma de ignorar forças externas? Como assim forças externas? Forças que são genuinamente difíceis e opressivas, sabe? Que operam contra as pessoas o tempo todo na sociedade. O que é fascinante aqui é como o texto contorna essa armadilha ao não negar a realidade externa. Ele apenas foca na única variável que está sob controle absoluto do indivíduo. Que seria o atrito interno. Exatamente. Pense na biologia da resposta humana ao estresse. Quando alguém se sente ameaçado por forças externas, sejam elas quais forem, a resposta fisiológica é a rigidez.
Ah, o sistema nervoso simpático é ativado, né? Isso. Os músculos tensionam, a respiração fica curta, o interior literalmente endurece, como um mecanismo de defesa. Nossa, é muito literal mesmo. E o que a fonte está propondo com essa metáfora da luz e dos obstáculos é que essa mesma armadura que a mente constrói para se proteger é o que bloqueia a clareza. Entendi. Então a premissa é que a luz ou a compreensão já existe e já está pulsando em todo lugar. Perfeito. O trabalho não é implorar para que alguém acenda a luz. É fazer o esforço cognitivo e físico de suavizar essa rigidez reativa. Isso faz muito sentido prático. A rigidez pode até proteger de um impacto inicial, mas impede a adaptação. Como a velha metáfora do galho de árvore, né? Exato. Se um galho é totalmente rígido, ele quebra na tempestade. Se ele é suave e flexível, ele sobrevive intacto. É a pura mecânica da resiliência. Mas, se conseguirmos atingir esse estado interno suavizado, a mente humana não existe num vácuo, certo? Não, de forma alguma. A gente ainda precisa viver no mundo real. Exato. Nós temos que interagir com o mundo físico, trabalhar, tomar decisões, e é nesse ponto de transição que o vocabulário da fonte me deixou genuinamente confuso. O trecho sobre a matéria. Esse mesmo. A linha seguinte diz o seguinte: que o teu conselho se instale em nossas ações, que o teu desejo de unificar tudo aconteça na matéria, assim como é no reino da vibração. É uma mudança de tom, de fato. Sim, eu admito que achei essa escolha intrigante, até meio desconcertante. Matéria e reino da vibração. Parece uma linguagem bem contemporânea, né? Muito. Estaremos lidando com paralelos reais com princípios da física quântica, onde uma intenção precisa se condensar? Ou é só uma linguagem estilizada? Se conectarmos isso ao panorama geral do documento, veremos que não se trata apenas de uma licença poética. Não. Não. É uma descrição bastante técnica de como a intenção se transforma em realidade tátil. O texto estabelece 2 estados de densidade bem claros. O reino da vibração e a matéria. Isso. A vibração, neste contexto, pode ser compreendida como a intenção pura, a energia potencial antes de tomar qualquer forma física, sabe? Ah, como um pensamento antes de virar uma ação. Exatamente. Já a matéria é o resultado final, o palco onde as consequências da experiência humana realmente se desenrolam. E o mecanismo de transição entre essa ideia invisível e o mundo tangível é definido como as nossas ações, né? Sim. O ser humano é posicionado quase como um condutor estrutural. Através da gente, a energia potencial se manifesta fisicamente. E a palavra escolhida para guiar essa ação é brilhante conselho. O texto pede que o conselho se instale. É bem diferente do que costumamos ouvir. Muito diferente. Se compararmos com interpretações tradicionais, que usam termos como ordem ou vontade imperativa, a dinâmica de poder muda completamente. Uma ordem exige obediência cega, não é? Exato. Uma ordem ignora a capacidade analítica de quem a recebe. Já um conselho precisa ser recebido, ponderado pela racionalidade e, em seguida, aceito ativamente. Essa é uma distinção vital. Exige agência humana, sabe? A palavra conselho implica que o processo passa por um filtro cognitivo. Como se a gente tivesse que aprovar a ideia antes de agir. Isso mesmo. Imagine como a terapia cognitivo-comportamental funciona. Um pensamento ou impulso surge, o que poderíamos chamar de vibração. Mas antes de virar comportamento, existe um espaço de deliberação. Um respiro antes de transformar a vibração em matéria. Sim, quando o texto fala em instalar esse conselho, ele sugere cultivar a sabedoria para pausar, alinhar a ação pessoal com aquele desejo macro de unificar tudo. É permitir que a compreensão mais ampla do ecossistema guie a nossa atitude local, ali na hora. Exatamente. É uma responsabilidade tremenda. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a progressão lógica não para nessa teoria de condução de energia. Verdade, ele não fica só na abstração. Não mesmo. O texto não se contenta em flutuar eternamente nessas esferas conceituais. Ele despenca rapidamente para a realidade mais bruta e desgastante da experiência humana. A sobrevivência e o conflito social diário. Sim. O trecho seguinte afirma: dá-nos o que precisamos em alimento e compreensão para este momento. Desata os nós das nossas falhas na medida em que nós soltamos as amarras daqueles que nos devem.
É uma construção visual muito forte. Demais. Eu venho tentando visualizar essa mecânica que a fonte propõe sobre ressentimentos. Porque se não pensarmos na mágoa como um sentimento abstrato, a perspectiva muda. Você diz enxergar como algo físico? Isso. Tentar enxergar as falhas e as dívidas como cordas literais. Imaginemos aquelas cordas náuticas, pesadas e ásperas. É uma ótima analogia. Se existe um rancor de alguém que causou um dano, o que acontece fisicamente? A pessoa segura uma ponta dessa corda com toda a força. A amarra fica tensionada. E essa é uma dinâmica que exige um gasto metabólico altíssimo, sabe? Exatamente, não é algo passivo. De jeito nenhum. A tensão contínua drena recursos cognitivos e emocionais o tempo todo. E as mãos ficam esfoladas, a musculatura fica exausta, e a utilidade disso parece nula, porque segurar a corda não desfaz o dano original, concorda? Perfeitamente. Você só fica preso ao dano. Portanto, o que o documento parece estar estruturando não é uma lição de moralidade, sobre ser uma pessoa evoluída e tolerante. Ele apresenta o perdão de uma forma bem pragmática. Sim, como uma estratégia puramente utilitária. Soltar a amarra não é um favor magnânimo prestado a quem está na outra ponta da corda. É o único meio lógico de desocupar as próprias mãos. Nossa, muito bem colocado. Mas olha, eu preciso questionar um ponto. A frase diz na medida em que nós soltamos. Isso não transforma o alívio emocional numa espécie de transação comercial? Como uma troca, você diz? Parece sugerir que se a corda não for solta de um lado, os próprios nós internos da pessoa não poderão ser desatados. Ah, entendi. Mas não é necessariamente uma punição transacional, sabe? É mais uma impossibilidade mecânica mesmo. Impossibilidade mecânica. Sim. A arquitetura mental que o texto desenha não permite que os processos ocorram isoladamente. Retornando à sua imagem das cordas, se as duas mãos estão completamente ocupadas segurando a corda que prende o outro indivíduo, não há mãos livres. Claro. Não há flexibilidade mental para desatar os próprios nós. É uma questão de largura de banda cognitiva. A mente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Uau! Isso se conecta perfeitamente ao pedido feito imediatamente antes no texto. A requisição de alimento e compreensão para este momento. Exato. A ênfase no alimento físico ao lado da compreensão mental para este momento. O foco é brutalmente ancorado no presente imediato, né? Sim. No agora. Precisamente. O texto é extremamente pragmático ao reconhecer que o corpo precisa ser sustentado pela biologia e o alimento. Mas que a nutrição física é inútil se a mente estiver em agônia. É inútil para a sobrevivência a longo prazo. Um corpo bem alimentado, operando com uma mente enredada em amarras do passado, ainda é um sistema em falência. É verdade. A compreensão solicitada é justamente a ferramenta cognitiva essencial que permite que a mão relaxe e solte a corda. Sem compreender as circunstâncias ou o histórico que levaram ao erro do outro, a tendência natural é continuar tensionando a amarra. Com certeza. É um pacote de subsistência duplo para atravessar hoje. Comida para o corpo, compreensão para a mente. O que nos força a olhar para a linha do tempo dessa estrutura de um jeito muito interessante. O documento lidou com a conexão primordial, desceu para as ações materiais e neutralizou o caos do presente com a compreensão. Ele faz uma varredura completa pela experiência humana. Mas como um quadro mental como esse lida com o futuro imprevisível? Porque o cérebro humano, como a gente sabe, é programado evolutivamente para antecipar ameaças, né? O que frequentemente resulta em ansiedade crônica para muita gente. E a parte final da fonte lida com isso de uma maneira que ignora quase todos os clichês que a gente esperaria. Lida mesmo. O texto encerra dizendo: não permitas que as aparências nos desorientem, nem que nos esqueçamos de nossa origem, mas livra-nos de agir de forma desequilibrada. É muito diferente de pedir proteção contra um mal externo. Exato. Então, o que tudo isso significa? Em muitas narrativas antigas, o clímax foca em salvar o indivíduo de algum tipo de entidade maligna ou tentação personificada. E aqui não há forças demoníacas. Nenhuma. Os grandes perigos catalogados são puramente cognitivos. As aparências, a desorientação, o esquecimento e o desequilíbrio. Isso levanta uma questão importante sobre a teoria do comportamento humano presente na base dessas fontes. Qual questão? A de que o perigo real não é delineado como uma força externa ativamente tentando corromper o indivíduo. É visto como uma falha interna de percepção. Uma falha de percepção?
Interessante. Voltemos à origem mencionada no início do texto, o fôlego que pulsa e unifica todo o espaço. Quando a mente esquece que faz parte dessa teia interconectada, ela passa a confiar exclusivamente nas aparências. E as aparências em nosso mundo material ditam a ilusão da separação. Isso. Visualmente e socialmente, o indivíduo enxerga barreiras, diferenças, competidores e ameaças isoladas por toda parte. Ah, e essa explicação me faz pensar na mecânica de um giroscópio dentro de um avião. Como assim? O propósito desse instrumento é manter o avião orientado em relação ao horizonte verdadeiro, independentemente do que está acontecendo do lado de fora da janela. Ah, eu já ouvi sobre isso na aviação. Se um piloto entra numa nuvem muito densa e perde a visibilidade, o corpo dele vai receber sinais totalmente falsos. O corpo engana a mente. Muito. A gravidade e a aceleração podem criar a ilusão física de que o avião está subindo, quando na verdade ele está mergulhando direto para o chão. As aparências físicas do momento desorientam ele completamente. Nossa, é uma situação assustadora. Ou seja, a referência fixa e verdadeira que o giroscópio fornece no painel, a tragédia é inevitável. Que analogia perfeita. E o que a fonte descreve como agir de forma desequilibrada se encaixa perfeitamente nisso, não acha? Quando a mente humana ataca de forma egoísta, age com crueldade injustificada ou entra em pânico. O texto não classifica isso como uma mancha moral irredimível no caráter, nem como um mal absoluto? É exatamente esse o ponto central da mudança de paradigma. O comportamento prejudicial é diagnosticado pelo documento simplesmente como uma falha técnica. Um desequilíbrio causado pela desorientação temporária. O giroscópio emocional da pessoa perdeu a referência do todo, sabe? E passou a reagir erraticamente aos estímulos ao redor. E remover o peso do julgamento moral absoluto, substituindo pelo conceito mecânico de desequilíbrio, altera de maneira colossal a forma como a gente lida com o erro. Exatamente. Um sistema desequilibrado apenas precisa de recalibragem, não de condenação. E para recalibrar, conforme a fonte instrui, basta resgatar a lembrança da origem. E, claro, não se deixar enganar pela superfície imediata das situações. É um encerramento cirúrgico para a jornada que o texto propõe. Existe uma simetria impressionante em toda essa estrutura. Verdade. Ela inicia lá na vastidão inatingível do espaço pulsante, né? E na necessidade solitária de suavizar a própria resistência interna. Depois, mostra a química de como a intenção cruza a barreira para o mundo real por meio da ação refletida, o tal do conselho. Em seguida, fornece o kit de sobrevivência mais enxuto possível, para o presente, nutrição física e a capacidade mental de não carregar pesos alheios. E por fim, entrega a bússola para o futuro, que é simplesmente a manutenção vigilante do horizonte, recusando as miragens que promovem desespero. É incrível. Transforma-se de um apelo tradicional em um verdadeiro protocolo de saúde mental aplicável aos desafios mais mundanos que qualquer pessoa enfrenta. Especialmente considerando o ambiente de hoje em dia tão dominado pela sobrecarga de informações, fragmentação social e reações instantâneas. Pois é. O que essas fontes demonstram é que a busca pela estabilidade não é uma necessidade apenas moderna. Não mesmo. Suavizar o interior para lidar com a rigidez externa, evitar a desorientação pelas telas e narrativas polarizadas, isso é uma constatação inerente à condição humana. É atemporal. É um guia tático de resiliência, sem dúvida. Totalmente. E, isso encerra nosso mergulho nos documentos de hoje de uma forma que deixa bastante espaço para processamento. Bastante mesmo. Tem muito o que pensar. Se a gente pensar sobre a estrutura de como o dia a dia se desenrola, sobre aqueles momentos em que a paciência se esgota rapidamente no trânsito, sabe? Ou quando a gente faz um julgamento precipitado no ambiente de trabalho, baseado apenas em aparências. À luz das fontes que dissecamos hoje, surge uma reflexão intrigante para quem nos acompanha. Qual reflexão? Se as maiores falhas diárias que cometemos, e que presenciamos também, deixarem de ser classificadas instantaneamente como defeitos profundos e irrecuperáveis de caráter, e passarem a ser vistas apenas como nós em uma corda, passíveis de serem desatados? Se a ação danosa for entendida não como pura malícia, mas como resultado de um giroscópio desorientado. Exato. É um giroscópio que esqueceu momentaneamente a conexão com o todo. De que forma essa reestruturação profunda do vocabulário
alteraria a maneira como a nossa audiência gerencia as interações mais complexas e desafiadoras ao longo dos próximos dias. A mudança da métrica de punição para a métrica de calibração oferece uma forma muito mais funcional de navegar a complexidade das relações, viu? Uma calibração contínua é necessária. A linguagem realmente tem o poder de desenhar e redesenhar os limites daquilo que consideramos possível na resolução de conflitos e na nossa paz interna. Com certeza. O nosso tempo de análise chegou ao fim, mas foi uma exploração extraordinária da mecânica oculta atrás das palavras que tantas vezes damos como garantidas. Foi incrível desconstruir tudo isso. Um imenso agradecimento a todos que nos acompanharam nesta investigação. Continuem questionando as narrativas estabelecidas e observem a origem das palavras que habitam o pensamento diário. E não deixem de verificar se é possível suavizar um pouco a resistência interna diante das turbulências de hoje, né? Perfeito. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima exploração.